Gostoso, salutar. Você nos dá uma ideia de como será lá. Vou aproveitar o ensejo, a igreja de pé. Pastor Anésio Ribeiro estará lendo aquele texto que já lemos na semana passada, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Já de antemão, irmãos, eu quero pedir desculpas pela minha voz. Estamos assim, afônico, né? Porque a nossa agenda, a minha agenda tem estado muito apertada e temos praticamente pregado direto nesse final de semana. Foi sábado à noite, foi domingo pela manhã dando estudo, domingo à noite. Ontem, uma palestra que dei numa rádio de quase 2 horas. Então, os meus finais de semana tem estado assim bem apertado, com a agenda por aí afora. Nesse final de semana já estarei no sul do estado. Então, é dessa forma. E louvo a Deus por isso, né? Graças a Deus. E, claro que reservei as quartas-feiras para estar aqui com vocês, meditando na palavra de Deus, aprendendo juntos a palavra de Deus, né? Vamos então ler esse texto sagrado que servirá de base para o que vamos falar desta noite. Vou tentar falar de pelo menos 2 assuntos, ou 3, que é sobre a doutrina da ressurreição, grande tribulação e o retorno de Jesus em glória. Vamos ver se dá tempo para falar. É muita coisa, é muita informação, né? Mas esperamos em Deus de, se não 100%, pelo menos chegar a 90%, né? E o restante ficando para a semana que vem, se for o caso. Mas, por favor, pastor Anésio, 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 18. Ouçamos a igreja na paz do Senhor. Amém. Leamos a palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amado Deus e Pai, dá-nos agora a Tua graça, Tua bênção, Tua unção e a Tua inspiração, Senhor, para ministrarmos a Tua santa palavra com todo temor e tremor, em nome de Jesus. Podeis sentar, irmãos. Meus amados, prestem bastante atenção, mas muita atenção. Estudo é isso, né? Requer muita atenção para não se perder o fio da meada, né? Estudo não é pregação. Estudo é realmente reflexão, é mergulhar, analisar e daí por diante. Então nós falamos a semana passada do arrebatamento da igreja, da subida da igreja, a apresentação da noiva ao noivo nas nuvens, o julgamento da igreja no céu, as bodas do Cordeiro, e foi aí que paramos, né? Sobre a vinda de Jesus, um detalhe que esqueci de dar na semana passada, mas que agora vou dizer aos irmãos. A segunda vinda de Jesus ela é tão importante, mas é tão importante, que a Bíblia fala sobre ela cerca de 1845 vezes. Ouviu bem isso? Vou até repetir. 1845 vezes
a Bíblia nos fala sobre a segunda vinda de Jesus, que é essa que estamos falando. Olha a importância que a Bíblia dá à vinda de Jesus. E por incrível que pareça, não pensem que é o Novo Testamento que mais fala. Pelo contrário, olha só o montante. No Antigo Testamento se fala da volta do Senhor 1528 vezes. 1528 vezes. E no Novo, 318 vezes. Olha a diferença. 1527 vezes, Novo, 318 vezes, total 1845 vezes. Muito bem. Falamos do arrebatamento, da alegria do arrebatamento, alegria para quem vai, muita tristeza para quem fica. Mas vocês observaram aqui uma coisa que se fala pouco. Só se diz assim, ó, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados. E agora? Essa ressurreição, como se processará? De que forma? Como é essa ressurreição? Lendo o texto aqui, que foi lido agora pelo pastor Alésio, veja que os versículos 13, 14, 15 e 16, Paulo está dedicando aos mortos. Olha o versículo 3: não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. No versículo 14, Paulo está dizendo que quando Jesus vier buscar a igreja, ele vai passar pelo paraíso, vai pegar o espírito dos irmãos que estão lá e vai descer com esse espírito, para esses espíritos assumirem seus corpos. A ressurreição é dos corpos mesmo, né? É corpo ressuscitado, é claro que glorificado. Está vendo? E aqui no versículo 16, o que é que ele diz? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E olha agora, e os mortos? E os mortos? Está vendo a ênfase que Paulo está dando à ressurreição? Muito grande. Mas que ressurreição é esta? Nós temos dois tipos de ressurreições. Prepare aí para as anotações, hein? Nós temos ressurreições temporais e ressurreições atemporais. O que significa isso? O nome já está dizendo. Ressurreições temporais são aquelas que as pessoas morreram, ressuscitaram e depois tornaram a morrer. E as ressurreições atemporais são aquelas que, uma vez ressuscitado, nunca mais morrerá. Essa se chama ressurreição eterna. Então tem muito só nisso aí, irmãos. Vou correr, porque na verdade somente essa doutrina da ressurreição era para ocupar o espaço todinho hoje, se eu fosse vos detalhar. Só para vocês terem uma ideia. Ressurreições temporais, a Bíblia nos mostra 8 ressurreições temporais. 3 no Antigo Testamento e 5 no Novo Testamento. As 3 do Antigo Testamento, uma pelo ministério do profeta Elias e 2 no ministério do profeta Eliseu. No Novo Testamento, 5 no ministério do Senhor Jesus, aliás 3 e uma no ministério de Pedro e a outra no ministério de Paulo, totalizando-se 5. Para que fique bem claro, vamos às referências. No Antigo Testamento, a primeira ressurreição se deu no ministério de Elias. 1 Reis, capítulo 17. O texto vai de 17 até o 23, 24. Ponha no telão. Tem telão aí, né? Muito bem. Só para vocês verem aí. Não vamos ler aqui para economizar tempo. Mas vocês já estão vendo aí que está se tratando da ressurreição daquela viúva. De onde? Onde morava essa viúva? Está vendo? Sarepta. Essa mulher, Deus mandou Elias para a casa dela, naquela época da seca terrível, fome em Israel. E o que é interessante, Jesus até fala sobre isso, né?
tendo tantas viúvas em Israel, Deus mandou Elias para a casa de uma viúva gentia, lá de Tiro e Sidom. E aqui aconteceu que o filho dela morreu. E ela disse: que tenho eu contigo, homem de Deus? E vies me trazer a juízo, a memória, as minhas iniquidades, etc. Então, Deus usa Elias, e Elias ali se deita sobre aquele menino, aquela história toda, que isso se repete com Eliseu, e o menino volta à vida, e ela diz: agora eu sei que tu tens a palavra do Senhor, que a palavra da tua boca é verdade. Não é isso? Está escrito aí, não está? Vamos agora para a segunda ressurreição, desta feita já no ministério de Eliseu, né? 2 Reis capítulo 4. Põe aí no telão, 2 Reis 4. É um texto longo, irmãos, muito longo, que vai desde os versículos 15, mais ou menos 16, e ultrapassa, vai até 36, 37. Mas aí é bom a igreja ler. Vamos somente ler a partir dos versículos, vamos ler de 33 em diante. 33. 2 Reis capítulo 4. Podemos ler? Todo mundo? Então vamos ler de 33 até o 36, 33. Vamos lá, quem pode? Eu vou contar até 3 e vocês leiam. 1, 2, 3. Então entrou o rei e fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. E subiu na cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estenderam sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. Amém. Você está vendo? E ela ali no versículo seguinte, ela se prostra, ela adora e sai. Você teria coragem de deitar sobre o defunto? Colocar a tua boca na boca do defunto? O profeta fez. Deus mandou. É bonito ser profeta, né? Mas você pode e quer fazer o que Deus manda? Mas não vamos nos ater a isso. Agora, a terceira ressurreição que aconteceu no ministério de Eliseu, essa foi estranha demais. Olha o poder de Deus na vida de um homem, viu? Capítulo 13, já estamos aí em 2 Reis, né? Capítulo 13, apenas 2 versículos, esse é bom ler, que é curtinho. Versículos 20 e 21. Bom seria se pudesse ler cada versículo, né, irmão? Mas aí o tempo não nos permite, é o que eu estou falando, é muita coisa, né? Pronto para ler? 2 Reis 13, 20 e 21. 1, 2, 3, leia. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, impedindo o homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. Eita glória! Onde é que o homem caiu, irmãos? Ele tocou em quem, irmãos? Olha o osso do profeta. Não é mensagem boa isso aqui? Nós estamos tão escassos de mensageiros hoje, tão escassos de pregadores neste país e no mundo. Quem dera Deus nos dá ossos de profeta. Pelo menos isso, irmão. Porque o osso do profeta ressuscita. Vocês estão vendo que coisa linda? A vida de Eliseu aonde chegou. E olha o que significa um corpo
do servo de Deus, da serva de Deus, viu? Até depois de morto, esse corpo é honrado. Você entendeu agora por que é que os santos serão ressuscitados? E nos seus próprios corpos, hein? Você está vendo aí? Então aqui estão as 3 ressurreições no Antigo Testamento com essas referências. Espero que vocês tenham anotado. Vamos para o Novo Testamento. A primeira ressurreição no ministério de Jesus. Lucas capítulo 7, de 11 até o 17. Mas aqui vamos ler apenas o 15, 16 e 17. Agora é bom depois vocês lerem o texto todo, porque o tempo não dá. É um assunto poder mais conhecido. No Novo Testamento o pessoal já domina mais, já lê mais. Mas vamos ler Lucas 17, 15, 16, 17. Pronto? Já acharam? Já podemos ler? 1, 2, 3, leia. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e entregou a sua mãe. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se, e começou a falar. Entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu ele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Muito bem. Ressurreição de quem, irmãos? De quem era esse menino? Filho de quem? Rápido. Filho da viúva da cidade de Naim. Agora vamos pular para o capítulo 8 deste mesmo livro. 8. A ressurreição de Talita. O texto aqui vai desde os versículos 46 por aí, até os 55, mas para diminuir, vamos começar, leia o versículo 50, 8, 50, olha, quando chegou no 49, disseram para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, a menina já está morta. Olha só, olha o que diz o versículo 50, vamos lá, 50, todo mundo lendo. Jesus, porém, ouviu, respondeu, dizendo: Não temas, crê somente, e serás salvo. Vamos pular agora para o versículo 53. É uma história linda, mas o tempo não dá para descorrer, porque, deixaríamos de falar de outros assuntos. Viram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, quando foram de fora, e pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Está vendo? Evangelho de João, capítulo 11. Esse então é conhecido demais nessa ressurreição. A ressurreição de Lázaro. Você conhece bem o texto, né? Mas para facilitar, vamos pular 11. Então nós iremos lá para os versículos 39, 40. Vamos lá. João 11, 39 e 40. Disse Jesus: Tirai a terra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já chega mal, porque já disse Jesus: Não te permitirem que se esqueça a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai,
precisa ler mais. Quantas ressurreições já estudamos aqui agora, no Novo Testamento? 3. O filho da viúva de Naim, Talita e agora Lázaro. Vamos para Atos capítulo 9. Vamos lá para o versículo 36, 37. Atos 9. Um momento. Olha, eu gostaria que mais gente lesse. Tem muita gente que está calado aí. Só tem uma meia dúzia lendo. Vamos ler mais? Ou vocês não sabem ler? Eu acho que não. 1, 2, 3. Bem alto, vamos ler. E havia jovem uma discípula chamada Talita, que traduzido seria Um momentinho, olha só. Não confunda. A filha de Jairo era Talita. E essa aqui é Tabita. Bem semelhante, né? Muito bem. A primeira, Talita, quer dizer menina, e Tabita quer dizer Dorcas. Prossiga a leitura, vamos lá, bem rápido, vamos lá. esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, e aconteceu naqueles dias que, quando ela morreu, e tendo lavado, a depositaram no lavatório. E como lida é ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois homens, rogando-lhe que não se demorasse em viver com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as únicas e outras que logo fizeram como estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o povo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a filha. Aleluia. Está vendo, irmão? Aqui já são 4. Esse foi o ministério de Pedro. Agora no ministério de Paulo. Atos capítulo 20. Vamos ler, esse convém ler o texto todo, de 7 até o 12. 7 a 12. Atos 20, 7 a 12. Mas eu quero muita gente ler, não é pouquinho não. Vamos lá. Podemos ler já? 1, 2, 3. Leia. Aqui cultural, olha bem, hoje a gente participa da ceia, né? Uma vez por mês, tem igreja de 2. Vocês sabiam que no começo do século, no primeiro século, a igreja em Jerusalém participava da ceia, era todo o primeiro dia da semana, todo domingo. Todo domingo. Entendeu? E de preferência à noite era ceia, né? Mas o que é interessante, irmão, hoje em dia, olha só, culto, 2 horas de culto, 1h30, 1h40, 1h45, louvores. Aí canta 500 conjuntos. Agora é a hora da palavra. O irmão tem 15 minutinhos para ministrar.
Olha, não me chama não. Não me chama não. Que eu vou dar a bênção apostólica e vou embora. Viu o que Paulo pregou aqui? Na hora da ceia. Leia os versículos 7, 8 e 9. Primeiro, Paulo pregou até que horas? Era meia-noite, está lá Paulo ministrando. Seria gostoso ouvir Paulo ou não, hein, gente? Hein? O que vocês acham de ouvir Paulo, hein? Aí o Eutico estava sentado. Você está na janela, irmão. E daqui a pouco... E cai do terceiro andar. Terceiro andar equivale mais ou menos, amados, a 9 metros de altura. Cada andar é equivalente a 3 metros. Nas nossas construções de hoje. Morreu. Alvoroço. Paulo desce. Ora por ele, já sobe com o moço vivo. Aleluia. Eita glória. Paulo parou de pregar? Até está se falando, irmão, de 5 da manhã, 6 da manhã, o sol raiando. Aonde tem palavra, tem sabedoria. Viu? Ame a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Vamos ministrar mais a palavra de Deus. No mínimo, o culto tem que se dividir ao meio, porque o culto é para se dividir entre louvores e palavra. A verdade é essa. E antes de Davi, que os cultos eram mais sacrifícios. Olha, de Moisés a Davi, era praticamente os sacrifícios e a leitura da lei. De Davi para cá, ele organiza o louvor na igreja. Está lá em 1 Crônicas 22, 23, 24, 25. Merece até um estudo sobre essa parte. Então, ficou muito bonito, ficou aquele culto gostoso com louvor. O louvor nada mais é do que a preparação para a ministração da palavra. É preparar a terra, é arar a terra. Mas a semente não é música, a semente é Bíblia. Aleluia. Sabe, quem salva é a palavra. Quem edifica, exorta, consola, transforma é a palavra. Aleluia. Então, querido, vamos dar mais espaço, porque hoje em dia, nessa modernização, está se virando verdadeiros shows evangélicos por aí afora. Lembrando-se que quem vai fazer o que tem de ser feito é a palavra. Disse Deus: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Isaías 55. Aí, portanto, meus amados, está aqui, olha, as 8 ressurreições temporais. 1, Elias. 2, Eliseu. 3, Jesus. 1, Pedro. Outra, Paulo. Só tem uma coisa: todos estes que ressuscitaram tornaram a morrer. Agora sim, essa ressurreição do arrebatamento, ela é diferente. Aqui é uma ressurreição atemporal. Ela é diferente. Porque aqui quem ressuscitar nunca mais morrerá. Então vamos ler 2 textos aqui. Um está em Daniel, capítulo 12, versículo 2. E a outra está em João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Então, para adiantar o expediente, seria até bom alguém ler, né? Porque se for esperar pelo telão pode demorar um pouquinho, mas são 2 textos rápidos por causa do tempo. Alguém pode ler Daniel 12, 2? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e desprezo eterno. Agora, João 5, 28 e 29. Evangelho. Rápido. Quem achou, leia. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ouviram? Neste caso aqui, Daniel e Jesus estão falando de quantas ressurreições? 2. Vamos lá, gente, pare para pensar rápido, toda a igreja. De quantas ressurreições Daniel e Jesus falou-nos? 2.
Duas. Olha o que Daniel diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Está se falando de duas ressurreições para pessoas diferenciadas, justos e injustos. Mas o que eu acho lindo aqui é que Jesus repete o que Daniel profetizou, mas de uma maneira diferente. Daniel só disse assim, ó: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Mas de que maneira? Aí Jesus está dizendo aqui, olha: os que dormem no pó da terra ouvirão a minha voz. Eita glória! Aleluia! Porque é ele que está falando aqui. Glória! Se você ler os versículos 24, 25, 26, 27, quem está falando é ele. Então esses serão acordados. Lembra? Alaridos, voz de arcanjo e trombeta. Não é lindo isso, irmãos? Muito bem. Vamos agora falar dessas duas ressurreições. Quem ressuscitar aqui não é para morrer mais. Há uma diferença aqui agora. Isso é muito importante para quem está estudando escatologia e ensinar depois. Da primeira ressurreição para a segunda, quando Daniel falou, e quando Jesus também aqui repetiu, acrescentando a ele, né, Jesus, a sua voz, o que é que dá a entender? Ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Não dá a impressão que vai ressuscitar todo mundo de uma só vez? Sim ou não? Sim ou não? E é assim mesmo? Qual é a diferença? Haverá tempo, um espaço de uma para outra? Vocês sabem me dizer qual é o tempo? Quanto tempo? Muito bem. Muito bem. Mas vocês verão agora a própria Bíblia respondendo. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5. Depois eu vou explicar com detalhe esse texto aqui. Mas vamos ler Apocalipse, só para vocês verem a diferença de tempo. Vocês lembram que eu ensinei na semana passada aqui, que a segunda vinda de Jesus divide-se em duas etapas, vocês se lembram? A primeira é o quê? O arrebatamento. E a segunda qual é? A volta de Jesus em glória. Vocês se lembram quanto tempo vai ser da primeira para a segunda? 7 anos. Já que olha a diferença da primeira para a segunda, hein? Vamos ler o versículo 4, por favor, quem vai ler? 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E os demais não reviveram até que... passaram-se os 1000 anos. 1000 anos. Então qual é o espaço de tempo da primeira para a segunda? 1000. É pouca coisa? Não é. E esses que não ressuscitaram estarão sofrendo no Hades, que merece aqui, pastor Renato, outro estudo, que é o estado intermediário dos espíritos. O que é Hades, o que é Seol, o que é Tártaro, o que é Abulsos, o que é Geena, o que é Tofete, o que é Infernos, o que é Lago de Fogo. Muito bem. Vamos agora aos pormenores da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, meus filhos, se dividem. Não pense que vai ressuscitar todo mundo de uma vez só, não. Olha como é interessante. Jesus já começou a trabalhar na primeira ressurreição, faz tempo. A primeira ressurreição se divide em 3 grupos. 3 grupos.
ressuscitou, sabiam? Mateus 27, 51 a 54. Olha que segredo que muita gente não parou para pensar nisso. E muita gente nem sabe. E vocês vão saber agora quem não sabia. Primeiro grupo, Mateus 27, 51 a 54. Quem achou pode ler rapidamente. Eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Está vendo? Ou seja, todos os que ressuscitaram com Cristo, ressuscitaram para nunca mais morrerem. Porque Cristo lhe ressuscitou, irmão, já em corpo de glória ou não? Sim. E quem com ele ressuscitou, da mesma maneira. Em eles terem apresentado na cidade, é para testificar que eles ressuscitaram. Mas eles subiram e estão no paraíso. Porque Cristo, vamos ver uma coisa para vocês terem uma ideia. Colossenses, vamos ler Colossenses 1, versículo 17 e 18. Colossenses 1, 17 e 18. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Até aí, ele é o que dos mortos? Primogênito. O que quer dizer primogênito? Quer ver uma frase que os pregadores pregam, cai muito nisso, pastor Eduardo, pastor Sérgio, pastor Renato? É quando está se pregando aqui, voltemos a Mateus 27, hein? 51, 52. A turma diz assim: olha, porque na hora que Jesus morreu na cruz, houve terremotos, pedras rolaram, e muitos corpos de santos ressuscitaram. Você já ouviu alguém pregar assim? Será que foi na hora que Jesus morreu que eles ressuscitaram? Está vendo? Vamos ler o 51, 52 de novo, vamos lá. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. Olha agora. E fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. Olha aí. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Pare agora. O que é que dá a entender aqui? Os pregadores se atêm aqui e dizem: irmão, na hora que Jesus morreu, o sol já estava escurecido, então houve terremotos, pedras rolando, e sepulcros se abrindo, e muitos corpos de santos ressuscitaram. E muitos dizem que foi na hora. Mas olha, por isso que todo texto, sem contexto, é pretexto para heresias. Olha o que diz o versículo seguinte, leiamos. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Pronto. Eis aqui a questão. Quando é que eles saíram do sepulcro? Depois da ressurreição. E por que eles saíram depois da ressurreição de Cristo? Porque Cristo é o primogênito. Eita glória! Está entendendo agora? Até naquela festa da colheita que tem lá no livro de Levíticos, aquela colheita ela era profética. Porque antes de fazer a colheita geral, os sacerdotes iam nas fazendas e colhiam os primeiros frutos, que eram as primícias. Que até diz que aquilo era oferta, que era oferecido em molho. Ora, se era oferecido em molho, não era um só. Era vários frutos. E depois que fosse colhido aqueles frutos e oferecida ao Senhor em oferta de molho, aquela primazia, aí era liberado para que todo o restante da colheita fosse colhido de uma só vez. E por fim,
era deixado cair no caminho, aqueles frutos que fossem caindo no caminho, não era para serem apanhados, porque aquilo ali ia ficar para os pobres judeus e para os estrangeiros, eram chamados de rabiscos. Então a colheita era dividida em 3 fases: as primícias, os primeiros frutos que eram oferecidos em oferta de molho, a colheita geral e depois a colheita dos rabiscos, que era para ser dado aos pobres, estrangeiros e judeus. Então isso aqui era uma tipologia profética desse primeiro grupo da ressurreição. Então aquele primeiro grupo foi a oferta de molho. Jesus ressuscita primeiro e traz com ele, olhe bem, muitos corpos de santos. Não está dizendo todos, muitos. É igual na oferta de molho, não era colhido todos os frutos da primeira vez. Era um grupo de frutos e era oferecido em molho. Está vendo? Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15. Vocês estão vendo quanta coisa? Versículo 22, 23. 1 Coríntios 15. Olha o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios 15, 22, 23. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora, vamos lá. Mas cada um por sua ordem. Olha aí. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Sim, tá vendo? Olha aqui, só isso já tá bom. Primeiro, Cristo as primícias. Ele o primeiro e os que com eles ressuscitaram. Depois, os que são de Cristo na Sua vinda. Pronto, é no arrebatamento da igreja. Nós aqui, que estamos aqui nesta noite, quem estiver firme, santo e fiel, fará parte desse segundo grupo, que é o texto que nós lemos aqui. Os mortos ressuscitarão primeiro. E o que diz 1 Coríntios 15, nesse mesmo capítulo 15, 51 a 54. Olha aqui Paulo falando da vinda, depois nós na sua vinda, o que ele disse aqui no versículo 23, olha agora ele especificando no versículo 51, 52, 53, vamos ler. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Continue. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Aleluia! Está vendo? Nós ressuscitaremos em corpos incorruptíveis, Isso é lindo. em corpos imortais. Aleluia! Nunca mais morreremos. Oh, aleluia! E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando isso que é corruptível, que é mortal, se revestir da imortalidade, cumpre-se a escritura que diz: tragada foi a morte pela... E que vitória? Vitória da vida eterna sobre a morte. Essa vitória, Paulo está falando da vida eterna sobre a morte, ou seja, nunca mais essa maldita morte matará ninguém. Aleluia! Está vendo? Coisa linda! É o segundo grupo. Toda a igreja. Aqui agora não é mais muitos corpos de santos, não. Aqui serão todos os santos, Glória a Deus! de Adão até o dia do arrebatamento. Meu Deus! Agora, naqueles muitos ali, será que Daniel estava? Não sei. Será que Abraão estava também? Não sei. É muitos corpos, não eram todos. Agora, na vinda, até os que não foram do molho, vai a colheita geral. Eita glória! Agora, vocês se lembram quando eu falei da colheita? As primícias, a colheita geral e o terceiro grupo, como é que se chama? Rabisco. Quando se dará esses rabiscos, que é o terceiro grupo? Na grande tribulação, que vamos entrar agora nela.
a grande tribulação, é os que ficaram para trás. Nesse caso, né, aqueles rabiscos, aqueles frutos, tinham que ser colhidos também. É aí que entra exatamente, voltando ao que foi lido aqui, Apocalipse 20. E para provar que é na grande tribulação, então vamos repetir o versículo 3, aliás, leu 3 e repetiu o 4. Apocalipse 20, por favor, leiam o 3 e repetiu o 4, que já foi lido. Quem vai ler o 3? E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Está vendo? Isso aqui você está falando, né? Sabe de quem, né? Do dragão, da serpente, do diabo, do Satanás. Esquecendo de escrever capeta. Mas tá bom. Né? Agora o versículo 4. Olha o que diz o 4. E vi tronos. Olha agora. Vi tronos. E assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Eita glória! E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aqui. Veja aqui. Veja que eles estavam mortos. Porque o que é que João disse aqui? E vi as almas dos que foram o quê? Degolado. O que é degolado? Estava morto ou não estava? E vi a alma, as almas daqueles que foram degolados, foram mortos por causa da palavra, do testemunho, da palavra. E olha agora, eles não adoraram a quem? A besta. E a besta vai agir quando? Na grande tribulação, depois do arrebatamento. Você está vendo? E eles não adoraram a besta, nem receberam o sinal dela, nem na testa e nem na mão, e morreram por causa disso. Mas olha o que diz o restante, o finalzinho do versículo. O que é que diz? Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aqui, e viveram. Se você ler em outras traduções, reviveram. Essa é a mais correta. E tem até outras. E ressuscitaram. E viveram. Isso quer dizer que, olha só isso, vai ter gente que vai morrer no comecinho da grande tribulação, vai ficar 7 anos só morto e vai ressuscitar. Mas vai ter gente aí, irmão, que vai morrer meia hora antes de acabar a ressurreição, vai ficar meia hora morto, já ressuscita. Terminou a grande tribulação, ressuscita. Levanta. E vão fazer o quê? Vão reinar com Cristo durante... Vamos repetir vamos ler todo o versículo 4 agora, vamos lá. Sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora vamos ler o versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a meia ressurreição. Viu como ele está dizendo aqui? Os demais não reviveram até que os 1000 anos se acabassem ou se completassem. Olha agora, esta é o quê? A primeira ressurreição. Então você vê que a primeira ressurreição só encerra o seu ciclo no final da grande tribulação. Começou lá no domingo da ressurreição, continuará no arrebatamento da igreja e se encerrará no final da grande tribulação. Pergunto eu, está claro ou tem alguma dúvida? Amém, claro. Muito bem, mas olha agora,
versículo 6. Vamos ler? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Está claro ou não está? Bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição. Pronto. Terminado 1000 anos, olha só o que diz o versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Até aí, nós não vamos falar desse assunto agora, porque já é um assunto diferente. Só para vocês verem que o 1000 anos vai acabar. Satanás vai ser solto, vai reconquistar as nações. Que isso aí estarei falando nas próximas aulas, né? Ele vai ser lançado no lago de fogo. Agora no versículo 11, ó, vocês estão vendo aí no versículo 7 que os 1000 anos acabaram. E está escrito lá no 4 e 5 que os demais, o versículo 5 principalmente, que os demais não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Acabou os 1000 anos. Olha agora o versículo 11, todo mundo lendo. Vê como é simples assim, né? O Apocalipse não é difícil não. Simples. O 11, vamos lá. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra do céu, e não se achou lugar para eles. 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Olha bem. Até aí. Como é que começa o versículo 12? Como é que começa? E os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Vocês já viram morto ficar em pé? Hã? E esses aqui estavam de pé diante do trono. É aqui que se deu ou se dará a ressurreição dos ímpios. Entenderam por que não haverá salvação para eles? E tem mais, vão ressuscitar de uma só vez. Não haverá divisão de grupos como na primeira. Todos ressuscitarão de uma só vez. E olha onde, irmão? Diante de Deus. Meu Deus. E a coisa vai ser tão tremenda, tão terrível, que você vê no versículo 11 assim, olha, João dizendo: e eis que eu vi um trono branco, e alguém sentado sobre ele, de cuja presença fugiram os céus e a terra. Eu estou arrepiado aqui, irmão. Imaginou a presença desse ser? Até os céus e terra fugiram. Imagina agora na tua mente um trono suspenso no ar. E agora é chamado os mortos à vida. Eles ressuscitam assim como nós ressuscitamos, com a diferença que nós subimos para o céu. E agora eles serão julgados. E olha agora, e se abriram o quê? Está no plural ou no singular? É tanto pecado a ser julgado que um livro só não deu. Imagina o pecado de toda a humanidade, desde Adão até agora, e até naquela época. E quantos livros da vida se abriram? Hein? Então olha só o paradoxo. É tanto pecado que um livro só não deu. E é tão pouco salvo que um livro só vai dar. Que é o livro da vida. O que prova que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Então um livro só vai dar para conter os nomes desses poucos. Já um livro só não dá para conter os pecados de todos. E está escrito aqui que cada um será julgado de acordo com as suas obras.
Versículo 13. E deu E mar deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno eram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E olha agora o 15. e aquele E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que coisa terrível, né, irmão? Aqui é bom estudar a morte e o estado intermediário, onde nós vamos definir esses nomes. Essa expressão aqui no versículo 13, há uma pobreza tradutória aqui quando diz que a morte e o inferno. Está errado aqui. Não é inferno, é Hades. Se alguém tivesse aí, ou tiver a versão NVI, por exemplo, alguém tem essa versão aí? Ou se pudesse até... Quem tem a nova versão internacional, não sei se daria para baixar e colocar no telão, se alguém tiver, porque nessa tradução vem a tradução correta, que é Hades, que é onde ficam os mortos. Lembra do rico? O rico foi morto e foi para o Hades. Então é isso aqui. É porque nas traduções, para simplificar, tudo que é quente eles chamaram de inferno. Tem outro lugar onde ficam os anjos caídos, que se chama Tártaro no grego e Abulsos no hebraico, que eles também chamam de inferno. E não é. O inferno ainda, irmão, vai ser inaugurado. E o Hades já está cheio, está enchendo mais. Sabe quando o inferno vai ser inaugurado? Quando a besta e o falso profeta forem lançados vivos no lago de fogo. O lago de fogo é que é o verdadeiro inferno. No grego se chama Tofete, viu? No hebraico se chama Geena, no latim Infernus e no português Inferno. Aí veja que no versículo 10 do capítulo 20 diz que o diabo foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Então a besta e o falso profeta vão inaugurar no final da grande tribulação. Depois de 1000 anos, Satanás será lançado. E depois do trono branco aqui, ó, depois do julgamento, aí vai a raça toda. Todo aquele cujo nome não for achado no lago, no escrito no livro da vida, será lançado no Tofete, no Geena, no Infernos, no inferno, lago de fogo. Vocês estão vendo? 20 e 50. Só na doutrina da ressurreição. Mas pergunto eu a vocês, valeu ou não a pena? Deu para aprender sobre a doutrina da ressurreição? Vamos ver. Em quantos grupos se divide a primeira ressurreição? 3. Bem rápido. 3. O primeiro já aconteceu na ressurreição de Cristo. O segundo acontecerá no nosso arrebatamento da igreja. E o terceiro no final da grande tribulação. Da primeira para a segunda, quantos anos? E a segunda ressurreição vai se dividir em grupos ou é de uma vez só? E lembra que diz o versículo 6? Bem-aventurados que fazem parte da primeira. É sinal que fazem parte da segunda não é bem-aventurado não. Cuidado para não ficar para a segunda, tá bom? Então veja que foi necessário falar isso, porque essa doutrina dessa ressurreição atemporal, ela faz parte do arrebatamento da igreja. É por isso que Paulo disse, quem estiver morto vai ressuscitar primeiro. Agora, tanto morto quanto vivo serão transformados. Então, amados, com mais alguns minutinhos, isto posto, porque aí esclarece e fecha o ciclo do arrebatamento da igreja do céu, julgada, da igreja do céu, no seu casamento simbólico, bodas do Cordeiro. Agora, enquanto nós estamos em delícias no céu, 7 anos de bênçãos, 7 anos de glória, 7 anos de adoração, de louvor, na terra, o grande reboliço. Esses mesmos 7 anos na terra chama-se grande tribulação. O primeiro período pode ser chamado de tribulação, os 3 primeiros anos e meio.
Porque a grande tribulação propriamente dita será os 3 anos e meio finais. E aí o povo mais atingido para ser julgado e purificado será os judeus. Faz parte dos 7 juízos de Deus, que eu já vos citei aqui, que faz parte da doutrina da escatologia. O julgamento do pecador, 2, o julgamento do crente, 3, o julgamento da igreja, 4, o julgamento de Israel. Olha aí, que é aqui na grande tribulação. Deus, usando os profetas Ezequiel, Isaías e etc., Deus fala que vai tratar com este povo na grande tribulação. Eu já disse aqui para vocês, né? Que tudo que Israel já passou no Egito, na Síria, na Roma, na Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, através de Hitler, não é nada diante do que eles vão passar aqui nas garras do anticristo. Vão sofrer demais para serem purificados e por fim serão salvos. Por quê? Porque é uma aliança que Deus tem com quem, irmãos? Com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então Deus vai honrar esse compromisso, sabe? Mas olha bem, vamos ler Daniel 9:27. Aqui é a última das 70 semanas. 69 já se cumpriram. Também isso aqui é um estudo à parte, tá vendo? As 70 semanas de Daniel, 69 já se cumpriram. Falta essa última. Quem vai ler? 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações irá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. É aqui que entra uma questão muito forte, porque lendo o versículo 24, onde começa o texto, propriamente dito, de 24 a 27, olha o que o anjo Gabriel diz a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel era brasileiro? Não. O que é que Daniel era? Daniel era o quê? E no que Deus disse, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ele estava falando de quem? Do povo de Daniel, que são os judeus. E sobre a tua santa cidade, ele estava se referindo a quem? Jerusalém. Então veja que a grande tribulação tem tudo a ver com judeu, não é com gentio. Para começar, né? E olha bem, o anjo divide essa semana em 3 grupos também. Um grupo de 7 semanas, um grupo de 62 semanas e o terceiro grupo de 1 semana, que é esse versículo que nós lemos. Os 2 primeiros grupos já se cumpriram. 7 semanas, 49 anos, que foi de 445 a 396 a.C., quando toda Jerusalém, suas muralhas foram reconstruídas e ficaram prontas. De 396 a 33 depois de Cristo, as 62 semanas, que foi o que Israel passou nas garras, né? Desta feita agora, o final dos persas, todo o Império Grego e parte do Império Romano. Até que o ungido fosse tirado. Daniel ainda foi claro, e esse ungido foi Jesus quando ele morreu. Está vendo? Está lá no versículo 25, 26. É só colocar no telão para vocês irem acompanhando. Até a tirada do Messias, do ungido, que é Jesus. Jesus morreu. Aqui na morte de Jesus cessa esse segundo grupo de semana 62. E agora há um interregno. O que é isso? Um intervalo da penúltima para a última, que é esse período que é o da graça. É nesse interregno que Jesus entra, no que ele morre para salvar quem? Igreja. De gentios formar igreja. Judeu também que aceitar formar igreja. Então agora estamos vivendo esse intervalo entre a penúltima para a última. Chama-se dispensação da graça, chama-se dispensação do Espírito Santo, chama-se dispensação da igreja, e por que não até dizer dos gentios, que é a oportunidade que os gentios têm.
E esse interregno, esse intervalo, vai até quando começar a última semana. E quando é que vai começar a última semana? Exatamente, imediatamente após o arrebatamento da igreja. Olha o que diz Romanos 11. Leia só o versículo 24 e 25. Essa analogia que Paulo faz da oliveira, do galho natural que saiu, do zambujeiro bravo que foi enxertado. Ele está falando da oportunidade que os judeus nos deram. Quantas vezes os judeus foram criticados por terem matado Jesus? E eles não sabem que os judeus têm a sua mente endurecida para eles não verem em Jesus o Messias e matarem o Messias. Porque eu pergunto a vocês, se o Messias não tivesse morrido, quem é que ia morrer por nós? Pedido. Está vendo? Então Deus endureceu o coração deles para que eles não reconhecessem Jesus como Messias e o matasse, e através da morte de Jesus viesse salvação para toda a igreja de Santana. Está vendo? Então esse judeu ele vai ser recompensado debaixo de muita luta pela rejeição. Mas olha o que diz aqui Romanos 11, 24 e 25. É muita coisa que eu teria para dizer sobre isso, e fácil de compreender. Quem vai ler? Porque se tu fosses cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Olha aí! E essa plenitude dos gentios entrado é toque da trombeta. É o tempo dos gentios acabado. É a igreja subindo. E quando a igreja subir, começa imediatamente essa última semana, que vai ser destinada a eles. Nós estaremos no céu. E tem uns pangarés por aí ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação, só se for ele, a família dele. Os judeus, irmão, rejeitaram Jesus, nós não. Um símbolo. O que é que a igreja é de Jesus, irmão? Qual é o símbolo? Um dos símbolos. Você acha que o noivo vai querer derramar ira sobre a sua noiva amada? O que vocês acham? Não. O marido que ama a mulher, o noivo que ama a noiva, vai querer derramar ira sobre ela? Para com isso. E diz a Bíblia que na grande tribulação, está lá no Apocalipse, é a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Jesus não disse: eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão ver se Jesus manso, brabo, não dá grande tribulação. Não vai ser fácil a ira do Cordeiro. E veja, esse Cordeiro vai estar irado com aquele povo que o rejeitou, mas com a sua igreja amada é só carinho. Estaremos já com ele em delícias celestiais no céu, certo? Mas o que eu acho interessante, que esse capítulo 9, versículo 27, que é essa semana que está por se cumprir, até eu costumo dizer que Daniel é o Apocalipse ampliado. E o Apocalipse é Daniel detalhado. Porque no que Daniel falou que dessa semana, no versículo 27, só nesse versículo, sabe o que é que o Apocalipse dedicou para esse versículo de Daniel? 13 capítulos. Enquanto Daniel só fala isso no versículo 27, como será essa semana, a aliança cortada e tal, no Apocalipse, irmãos, dos capítulos 6 até o 18, é tudo sobre a grande tribulação. Tudo. Então veja que aqui o Apocalipse detalha em 13 capítulos o que Daniel esboçou em um versículo. Está vendo? Dos capítulos 6 até o 9 é a primeira parte da grande tribulação. A partir do capítulo 11, 12 até o 18 é a segunda parte da grande tribulação. Aqui estão os juízos. Os juízos dos selos, os juízos das
das trombetas e os juízos das taças. Em cada grupo de juízos desse, o rigor de Deus ia aumentando. Se já houve severidade no juízo dos selos, aumentou-se os juízos nas trombetas. E por fim fica de maneira total nas taças. Veja que na trombeta, por exemplo, vocês lendo a partir do capítulo 8, né? Porque no caso os selos estariam no capítulo 6, todo o capítulo 6, né? O capítulo 7 ele é parentético, onde fala das 144 mil testemunhas e depois aqueles que vêm da grande tribulação. No capítulo 8 começa as trombetas. Veja que na trombeta é juízo de Deus assim cirúrgico. Como assim? Ele vai atacar as florestas, só ataca a terça parte. Vai atacar o sol a terça parte, a lua a terça parte, a estrela a terça parte, os mares a terça parte, água potável a terça parte. Essa é uma operação cirúrgica. Quando chega nas taças, não tem nada de parte, é tudo total, é para arrebentar tudo. É muita coisa. Aí alguém diz, não, mas já começou, porque essas florestas, os rios cheios de tanta coisa, sei lá, não é nada disso, irmão. Porque esse sofrimento que tem na natureza hoje é a intervenção do homem. Vocês concordam? É o homem que intervém, jogando detritos no rio, estragando as águas, desmatando as florestas. Então a natureza reage. Isso é intervenção dos homens. Então não tem nada a ver com a grande tribulação, quando alguém diz que já começou, porque na grande tribulação é só intervenção divina. Os homens vão correr a léguas, porque é muito ataque, sabe? Muito ataque, reação, é a ira de Deus em um mundo ter rejeitado Jesus, e a ira de Jesus em os judeus terem o rejeitado. E quando chega, irmãos, na segunda parte, o anticristo vai comandar pessoalmente. Eu quero até dizer para vocês que o governo do anticristo é os 7 anos. Mas nos 3 anos e meio primeiros, ele vai estar nos bastidores comandando, ele não vai estar pessoalmente. É aí que entra o capítulo 17 do Apocalipse. Esse capítulo está fora de ordem. Era para ele ser um capítulo entre o 11 e o 12. Porque o 12 começa a atuação do anticristo, o 13 também, sabe? E o que é o capítulo 17? É a grande prostituta. É a igreja sincrética que vai estar na primeira fase da grande tribulação. A igreja comandará religiosamente, e os 10 reis, que são aqueles 10 chifres que estão na besta do capítulo 13, e os 10 dedos que estão nos pés de Daniel, da estátua de Daniel, que Nabucodonosor sonhou. Então são 10 reis que comandarão a primeira parte, politicamente. E uma igreja sincrética governará religiosamente. Porque a igreja sincrética são todas as religiões unificadas, chamada ecumenismo. Aí vai entrar espiritismo, toda sorte de feitiçaria, esoterismo, horóscopo, tudo. E aí que entra. Qual é a única igreja no mundo que tem um líder mundial? Até o islamismo, que é a segunda religião mais forte do mundo, ela não tem um líder mundial. O budismo não tem um líder mundial. O confucionismo não tem um líder mundial. Os evangélicos não têm um líder mundial. Somente a igreja romana. E a Bíblia diz no capítulo 17 que essa mulher prostituta estará sentada sobre 7 colinas. O Vaticano está edificado sobre 7 montes. A palavra prostituta aqui está se falando de falsidade, vida falsa, religião falsa. E ela vai abraçar todas as religiões. No final, na metade do século, no metade da semana, aqueles 10 reis matarão essa mulher. Por quê? Porque já é plano de Deus que eles vão ter que passar o governo para o anticristo pessoalmente. Lendo o capítulo 17, vocês vão ver isso. Então eles passam o domínio para a besta, que é o anticristo. Aí sim,
O segundo período ele assume, que é o capítulo 13. E está escrito lá, versículo 4 e 5, que ele vai governar por 42 meses. Ou 1260 dias. Ou tempos e metade de um tempo. Todas estas três narrações estão se falando de 3 anos e meio exatamente. Eu estou sendo bem sintético aqui. E o que vai acontecer, lembra que Daniel, você vê aqui, ele fará um concerto com 1 semana e na metade da semana ele quebrará a aliança. Por quê, irmãos? Olha bem, quando a grande tribulação começar, vai ter pouca gente. Da grande guerra de Gog e Magog, que vai ser comandada pela Rússia, capítulos 38 e 39. Vai ser uma carnificina muito grande. É tanta gente morta, que Ezequiel, Deus usando Ezequiel, ele fala que 7 meses vai ser o tempo só para enterrar gente. De tanta gente morta. E o anticristo, quando assumir, ele vai assumir com tanta inteligência dada por Satanás, que ele vai conseguir pacificar o mundo. É aí que os judeus se enganam, que é aquele cavalo branco que está no capítulo 6 dos selos. Logo em seguida vem o cavalo vermelho, que representa guerras, que vai começar com paz, o cavalo branco é paz. Vem as guerras, continuam. Depois vem o cavalo preto, onde vai se espalhar a fome e a miséria, e o amarelo, que são mortes generalizadas, de espada a animais ferozes. Então esse cavalo branco, ele está representando o falso Messias. O verdadeiro Messias é do cavalo branco do capítulo 19, aquele é o Messias verdadeiro. Mas no capítulo 6, é o falso Messias. No que ele pacificou a terra, de tal modo, que até os judeus acharam que era o Messias. Aí, como diz Paulo em 2 Timóteo 3, 2, é bom vocês anotarem, 2 Tessalonicenses, não é Timóteo, 2 Tessalonicenses 2, de 1 até o 10, quando chega ali no versículo 3, 4, 5, é bom você colocar no telão para o pessoal ir acompanhando, para adiantar, porque se for ler, vocês estão vendo o tempo. Então, o que acontece? Esse cidadão, quando ele for assumir, quando chegar a sua metade, né, que passar os 10 reis e a religião sincrética, a primeira coisa que ele vai fazer, irmão, é entrar em Jerusalém e entrar no templo. E Paulo disse assim, que ele vai querer ser igual a Deus, ser adorado como Deus. E é aí que os judeus vão entender que fizeram uma aliança com o ser errado. Que aquele homem é um homem puro, é maligno, não era para ele estar dentro do templo ali, no santuário, não era para estar. É aí que eles entendem. Aí os judeus se rebelam contra ele se enfurece pela rejeição, e aí que começa a maior perseguição dos 3 anos e meio, que é o capítulo 12, né, que volta ao capítulo 12, quando a Bíblia diz que aquele dragão vai perseguir a mulher, jogando ondas de água em cima dela, perseguindo por toda parte. Está vendo? Vai ser um sofrimento nunca visto para esse povo, nunca visto. Muito sofrimento, mas muito. E muitos deles cairão ao fim da espada. Milhões deles, mais ainda do que na época de Hitler. Porque veja que na época de Hitler tinha 6 milhões. Hoje Israel já tem 10 milhões habitando lá. E muitos outros milhões estão chegando para Israel. Então veja a carnificina que vai ser nessa época. Foi por isso que Jesus disse que não houve tribulação antes e nem haverá depois. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa deles, os escolhidos, que são eles, porque nós, os escolhidos, estamos no céu. Então está se falando deles. Serão abreviados aqueles dias. É aí que eles vão clamar a Deus, que eles já não aguentam mais. Não aguentam mais. Veja Zacarias 12, 10, por favor.
Veja o que é que Jesus vai fazer a princípio. Olha aqui. Tá certo. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Até aí, tá vendo? Porque eles não estão aguentando mais nem orar. Eles vão saber mais de tanto sofrimento e amargura, que aí Jesus está dizendo que ele vai derramar sobre os habitantes de Jerusalém. Olha aí, a santa cidade. E a casa de Davi, olha aí, o judeu, um espírito de graça e de súplica. Eles vão começar a orar. E na hora que eles começarem a orar, aí Deus vai descer. Jesus vai descer. Porque chegou o final. É aí que vai começar a segunda fase da vinda de Jesus. E Jesus, que subiu do Monte das Oliveiras sozinho, naquele 40º dia após a ressurreição, ele agora vai descer com milhões. Ele subiu sozinho, mas desce com milhões. Eita glória! E nesses milhões, em nome de Jesus, estarão eu e você. Zacarias, aqui no capítulo 14 agora, vamos pular do 12 para o 14, versículos 4 e 5. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Olha aí, naquele dia, estarão seus pés aonde? No monte, naquele mesmo monte onde ele subiu, aleluia, vai descer ali, mas ele subiu sozinho, agora desce com milhões. Prossiga. E está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até a selva, e fugireis, assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Olha agora, continua. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Eita glória! Ele está vindo sozinho, irmãos? Ele está vindo sozinho? Vamos lá para o Novo Testamento, lá no penúltimo livro, Judas. Judas, leia o versículo 14. Judas. E desse profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Eita glória! A Bíblia mente, irmãos? A Bíblia mente? Olha que se cumprindo a palavra de Deus aqui, neste momento. E nessa hora que ele desce com eu e você e milhões, é nessa hora que ele derrota o anticristo. Ele derrota o anticristo, derrota suas tropas. Olha o que está escrito aqui, ó, Apocalipse 19. Começa no versículo 11, mas irmão, o texto é longo, então o tempo não dá. Eis que vi o céu aberto, eis um cavalo branco. Aleluia. E quem estava sentado sobre ele é fiel e verdadeiro. E ele tinha suas vestes salpicadas de sangue. E o seu nome pelo qual se chamava a Palavra de Deus. E saiu da sua boca uma espada aguda. Olha aí. E é com essa espada que ele destrói as tropas do anticristo. E olha o versículo 14, diz assim, ó, o versículo 14 de João 19. Ele montado um cavalo branco e seguiam-nos os exércitos celestiais, também montados em cavalo branco e vestido de linho fino. Esse exército aqui é a igreja. É até bom identificar isso aqui para vocês verem. Repita aí, leia para mim agora o versículo 14, capítulo 19. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. Olha aí. E vestidos de linho fino, branco e puro. Mas gente, como é que saber que isso é a igreja? Capítulo 19, você está lendo aí? Leia agora o versículo 7 e 8. Principalmente o 8, mas só para você ver, o 7 e o 8. Vamos ler o 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem é essa esposa? A igreja. Olha, o que é que diz no versículo 14? O exército estava vestido de quê? Linho fino. Agora, o que é que diz o versículo 8? Olha agora. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Tem dúvida da roupa, irmão? Não. Tá vendo? A
roupa do versículo 18, que é a igreja, é a roupa do versículo 14, o exército de cavalo branco que está seguindo o cavalo branco que Jesus está montado nele. Aleluia. Somos nós mesmo, não tem dúvida. Isso é Bíblia. Eita glória! Eu fico empolgado, irmão, eu estou ficando empolgado, né? Tem que me concentrar, porque tem que acabar. No dia que eu estou, vai até fazer igual Paulo, vou até alvorecer. Vamos ler o versículo 19 e 20. Vamos lá, 19. Capítulo 19. E vi a besta Ó. e os reis da terra Ó. e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Olha aí, e agora? E a besta foi presa, Olha aí. e com ela um falso profeta, Olha aí. que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Viu aquilo que eu falo? É eles que vão inaugurar o lago de fogo, que não está inaugurado ainda não. E para vocês verem que mais ninguém entrou até o dia de juízo, vamos ver Apocalipse 20, verso 10. E eu lancei-me a seus pés para o Não, adorar. a capítulo 20. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi Ó. lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Aí, E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. vocês estão vendo, irmão? Não tem ninguém lá ainda no lago de fogo. Quem está no Hades. E o lago de fogo é bem mais quente. Então, no final da grande tribulação, a besta e o falso profeta serão lançados lá. E 1000 anos depois, o diabo será lançado lá. Ficarão os três. E logo depois do trono branco, todos aqueles que forem julgados, cujo nome não estiver no livro da vida, aí sim, irão todos para o lago de fogo, onde está o diabo, a besta e o falso profeta. Lembra que Jesus disse? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, preparado para quem? O inferno não foi preparado para o homem, não, irmãos. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. E por que é que os homens vão? É porque faz a vontade do diabo, então vai ficar junto com ele lá. Só isso. Infelizmente isso. Vocês estão vendo? E aqui, vocês estão vendo que a besta foi derrotada. O falso profeta derrotado. Ambos mandados para o inferno. Aí sim, o verdadeiro inferno. E nessa hora, os judeus vão se aproximar dele. Para agradecer pelo livramento, pela vitória. Mas quando eles se aproximarem dele, terão uma surpresa. E Zacarias profetiza isso. Veja Zacarias 13, 6. Olha só. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas porque fui ferido em casa dos meus amigos. Está vendo? Trocando a miúdos aí. Quando eles se aproximarem, um judeu dirá para o outro, você está vendo o que eu estou vendo? O nosso Messias tem cicatrizes. Olha as mãos dele cheias de cicatrizes. Olha os pés dele cheios de cicatrizes. O que foi isso, hein? Vamos perguntar? Vamos. Senhor, que feridas são essas que trazes contigo? Parece que eu estou vendo até Jesus rindo para ele. Aleluia. Olha, meus filhos, isso aqui são as feridas com as quais eu me feri na casa dos meus amigos. Nesse momento cairão as escamas de seus olhos. Neste momento se lhes abre a revelação divina. Voltemos agora a Zacarias 12, 10, que só foi lido uma parte, né? Agora veja só o que diz o versículo todo. Zacarias 12, 10. E derramarei, Pode ler. mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olha agora. E olharão para mim a quem transpassaram e prantearam Ó. sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Continue, olha agora o que vai acontecer. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad, Rimon, no vale de
Egito. Continue lendo. E a terra planteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte. Até aí. Isso quer dizer que haverá uma conversão nacional. Você está vendo? O pranto do arrependimento, o pranto da conversão e automaticamente a resposta do perdão de Deus. É aquilo que Paulo diz, né? Havendo entrado a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Está lá em Romanos 11, 25. Está vendo? Então Israel aqui se converte, irmãos. Então Israel agora vai entrar para o milênio, ainda em carne, tá? Tanto é que eles vão plantar vinhas, vão colher, vão casar. Isso já é assunto para o milênio que nós vamos falar. E nós, igreja, que descemos com ele, já estamos em corpos glorificados e vamos entrar no milênio. A igreja em corpos glorificados e os judeus ainda em corpos físicos, mas convertidos e salvos pelo Senhor Jeová. Ficou claro, irmãos? Amém. Ponto final, porque o tempo não dá mais. A semana que vem estaremos falando do julgamento das nações e o milênio. Amém? Amém. Perguntas? Mas eu quero saber se ficou claro o que foi ensinado aqui nesta noite. Amém. Muito bem. Após a tribulação, haverá salvação só para Israel, ou os gentios também se salvarão? Após ou durante? Após. Olhe bem, gente. Isso é uma polêmica e celeuma muito grande. Certo? Tanto durante quanto após. Nesse caso, após, veja, as nações que estarão ali serão nações gentílicas, porque acontecerá o seguinte, aquilo que Jesus falou, que nós vamos falar isso até a semana que vem aqui, no julgamento das nações, o que é que ele disse? Ele colocou as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quem são essas ovelhas? São aquelas nações que ajudaram os judeus na grande tribulação. Aquelas nações que são favoráveis. Tanto é que Jesus disse assim, sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Esses irmãos ele está se referindo ao seu povo judeu. E para nações ruins, afastaram de mim maldito para fogo do inferno, porque tive fome, não me deste comer, tive sede e tal. Quando foi que não te fizemos isso? Sempre que vocês não fizeram aos meus irmãos, a mim não fizeram. Então, os irmãos dele é o povo dele. Então, essas nações que maltratarem os judeus, já serão lançados no mapa, desaparecerão do mapa ali. E as nações que defenderem os judeus, receberão uma colher de chá, um prêmio de 1000 anos, por terem defendido os judeus. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, só em vocês terem protegido, abençoado o meu povo, vocês terão 1000 anos de paz. Se vocês tivessem aceitado a Jesus, meu filho, vocês teriam uma eternidade de paz. Tanto isso é verdade, que você lendo ali o versículo 7, 8 e 9 do capítulo 20, está escrito que quando Satanás for solto, o que é que ele vai fazer? Ele vai enganar as nações, é sinal que elas não se converteram, porque naquelas nações enganadas não estarão os judeus, é sinal que eles não eram crentes, tá certo? Agora, preste atenção, aqueles que nascerem, olha bem, eles não têm culpa, aqueles que nascerem nesse período, eles vão ter uma chance, porque eles nasceram nesse período, tá certo? Agora, aqueles que já eram adultos, que não aceitaram Jesus antes, é complicado. Tanto é complicado que você vê que eles serão enganados por Satanás depois do milênio. Então, fica aqui sempre essa dúvida no ar. Agora, dizendo que aquele que aceitar, porque vai nascer gente no milênio. E as pessoas que forem nascendo, é uma nova geração, que terão uma oportunidade agora. Se converterão ou não, vai depender da decisão deles. Está entendendo? É por aí. Então você vê
que Paulo diz em Romanos 2, de 12 a 15, que aqueles que nunca ouviram o Evangelho, eles praticam a lei. Está entendendo? E as suas obras é que vão dizer. Se eles nunca ouviram, mas aquele que ouviu, ele já vai ser julgado pela lei. Então, a salvação vai depender do comportamento daqueles que nascerem ali e crescerem. Agora, como eles vão crescer no meio de gente ímpia, aquelas coisas, resta saber se eles vão aceitar Jesus ou não. Oportunidade até que terão. Se eles vão aproveitar, é outra história. Olha quanta oportunidade é dada hoje. Quem é que está aceitando? Quem é que está aproveitando? É verdade. Não vai ser diferente. Ficou clara a resposta? Ou está em dúvida aí? Pastor Mário, Pois não. dentro dessa fala, explica para mim, pastor Mário, ou para nós, Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Pois não. Aí é durante a grande tribulação, que é aquela grande multidão. Olha bem, irmãos. A maioria, porque tem duas correntes aí, duas. Uma corrente que defende a salvação para os gentios na grande tribulação, e há uma outra corrente que é contrária, dizendo que a nossa oportunidade é agora. E vamos explicar o porquê e vocês aí analisem. Porque são grandes medalhões que ensinaram isto aqui. Sabe? Olhe bem. Porque lendo a grosso modo, o que é que está escrito lá? A pergunta vem: quem são esses? São os que vêm de grande tribulação. Gente de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Lendo aqui, realmente, o que é que dá a entender? Que haverá muita salvação para os gentios, não é? Dá sim. Esse respaldo, esse texto aqui que dá respaldo, né, para essa corrente defender. E a gente tem que respeitar essa corrente, porque isso aqui não influi na salvação, sabe? Não é uma ideia, é uma opinião, entendam isso. Agora, a outra corrente que não defende, ela se baseia em quê? Vamos a alguns argumentos. Primeiro, o que foi que Jesus disse? Como foi nos dias de Noé, onde eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, veio o dilúvio e os levou a todos. Eles não perceberam. E Jesus disse: assim como foi no dia de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Quem é que ficou fora da arca e se salvou? Aí depois Jesus diz assim: como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Me responda: quem ficou dentro de Sodoma e Gomorra e se salvou? Ele comparou esses dois casos à sua vinda. O terceiro caso, e todos eles falados por Jesus. O terceiro caso, a parábola das 10 virgens. Aquelas 5 que estavam sem azeite, que foram ver azeite não sei aonde, quando voltaram na porta. Quantas delas entraram? Vocês estão vendo, irmãos? Agora, como se explicar? Vejam como outra escola tem argumento também. Essa parte de povos, línguas e nações. É o seguinte, queridos. Olha, gente, eu teria que levar 1 hora aqui agora. Porque no próprio dia de Pentecostes já tem um versículo forte. Atos 2:5. Alguém pode ler? E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Como é que explica isso? Estavam em Jerusalém judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo da terra. Sabe por quê, irmãos? Com os judeus acontece algo diferente. Só para vocês, olha só, vou fazer um negócio aqui, é uma confusãozinha que vai ficar boa depois que eu vou esclarecer. Todo hebreu é israelita? Todo israelita é hebreu? Todo israelita é israelense? Todo israelense é israelita? Como explicar isso?
Está vendo? Porque o hebreu é aquele que é descendente de Éber. Abraão era hebreu. Mas quer ver um exemplo? Como era o nome do filho de Abraão com Agar? Ismael. Como era o nome do filho de Isaac? Jacó. O Jacó foi mudado para que nome? Quem nasceu de Jacó, Israel, é o quê? Israelita. Já quem é descendente de Ismael é hebreu, mas não é israelita. Está entendendo? Porque Ismael é hebreu, mas ele não é filho de Jacó. Ele é tio. Não é israelita. Está vendo? Israelita é filho de Jacó. Hebreu, tem hebreu filho de Ismael. Tem hebreu filho de Isaú. Aqueles medianitas eram hebreus. Sabe por quê? Porque Median era filho de quem? Vocês sabem? De Abraão com quem? Com Quetura. Depois você vai me explicar um negócio, hein, Sérgio? Como é que Abraão, depois que casou com... Depois que Sara morreu, ele com 100 anos, casou e teve 6 filhos, e com Sara ele... Já quebrei a cabeça com isso. Bom, depois eu explico isso. Vocês estão vendo? Não, é Bíblia. Mas... Sara morreu? Sim, ele estava com 137. Sara morreu com 127, ele era 10 anos a mais. Ele com 100, Paulo disse que ele já estava morto. Já estava amortizado. Você lembra quando ele com 100 anos no rio assim? Deus, tu está dizendo que Isaac vai nascer? Olha, eu estou com 100 anos. Ismael está aí, abençoa ele. Quer dizer, para mim não dá mais. Como é que explica depois 137 mais 6? Não dá. Depois explica. Tem explicação sim. Então, querido, voltando ao assunto. Olhe bem. Por que o israelita não é igual ao israelense? Ou pode ser os dois? Porque, irmãos, vocês vão ouvir muito falar israelense, israelita. Sabe por quê? Israelita, repito, são os descendentes de Jacó. E os israelenses são os que nascem em Israel, território. Ou seja, se for 2 brasileiros para lá e nascer um filho dos 2 em Israel, esse filho do brasileiro é israelense, que ele nasceu em Israel, mas não é israelita, que ele não é descendente de Jacó, a não ser que o pai ou a mãe seja. Se não for, ele é só israelense. Moral da história, que eu quero chegar aqui em Apocalipse 7:9, nessa corrente que eu estou falando. Porque, irmãos, quem nasce no Brasil é o quê? Quem nasce na Inglaterra é o quê? Paulo, eu quero ver algo. Quem nasce na Alemanha? Está vendo? Agora, o judeu não é aquele que nasce só em Israel. Brasil. Se a mãe for judia e o pai brasileiro, e o menino nasceu aqui, ele é de nacionalidade brasileira, ele vai falar o português, tem a sua raça misturada, porque a mãe é judia e o pai é brasileiro, e entretanto ele é judeu de sangue. Está entendendo? Um exemplo, a primeira-ministra Golda Meir, que foi ministra em Israel em 1948, essa mulher era judia soviética. Ela falava russo, nasceu na União Soviética, mas por ser judia, de mãe judia e pai russo, ela era considerada judia e teve condição de ser primeiro-ministro de Israel, coisa que qualquer nação só deixa esse cargo ser ocupado por nativos. Olha Timóteo. Timóteo era judeu, porque sua mãe era judia, mas seu pai era grego, está entendendo? Então explica-se aqui, judeus nascidos em todas as raças, em todos os povos, em todas as línguas, em todas as nações, porque os judeus nascem no mundo inteiro, porque ele é judeu de sangue. Tem aquela menina que faz live todo domingo, aquela Aline, quem já assistiu? Israel com Aline. Essa menina é judia, entretanto ela é gaúcha, nascida no Brasil, mas seus pais são judeus, de lá, de tribos, até a mãe é da tribo de Levi, o pai de outra tribo. Ela é nascida no Brasil, ela é gaúcha, fala português e é judia. Então você veja que, e outro detalhe,
Aí no capítulo 7, gente, você vê que do versículo 1 até o 9, tem lá o quê? 12 mil de cada tribo. São tudo israelitas que vai sair ao redor do mundo para pregar o evangelho do reino a todos os seus patrícios espalhados ao redor do mundo. Ali não tem gentio no meio pregando, só tem israelita, só tem judeu. 12 mil dessa tribo, 12 mil da outra, 12 mil da outra, total 144 mil. De 1 a 9, de 1 a 8. E de 9 em diante já vem o resultado das pregações, que eles vão pregar o evangelho do reino para os seus patrícios. Então é essa a explicação que a outra corrente dá. Mas aí vocês vão ver com que lado vocês ficam, né? Porque se hoje nós estamos no tempo dos gentios, com o Espírito Santo aí revelando de tudo, e depois que o ministério do Espírito Santo cessar, junto com o arrebatamento da igreja, quem é que vai convencer esse mundo pecador? Porque o Espírito Santo, ele vai permanecer como Deus, mas como paracleto, como assistente, como que convence? Não, o seu ministério cessa no arrebatamento da igreja. Então, eu já vi até gente dizendo que ele vai ficar pregando tribulação, que ele quer aproveitar a vida. Meu irmão, você quer pagar para ver, paga, viu? Quem quiser ficar pagar para ver, é bom, né? Quem quiser. Mas aí vocês analisam, porque isso não compromete a salvação de ninguém, tá? É você ver com que qual corrente. Tem duas, as que concordam e as que não concordam. Mas isso não influi na salvação. Ficou claro isso que eu estou dizendo? Eu gosto de esclarecer sempre isso aí, tá bom? Mais alguma pergunta? Mediante a entrega dos galardões, haverá tristeza no céu? Olha, houve um debate feio aí há pouco tempo, né? De dois teólogos aí. Um achando que vai ter tristeza, outro achando que não vai ter. Só que tem que nenhum dos dois está preocupado com o que Deus vai fazer, né? Quem é que vai julgar? Não é Jesus? O céu é lugar de quê? Então, irmão, Deus vai saber administrar tudo isso. Irmão, mas você sabe? Eu não sei é de nada. Quando eu chegar lá eu vou saber. Agora essa história não vai ter. Não vai ter. Gente, eu aprendi com o pastor João Colenda Lemos, que era o diretor do Instituto Bíblico em São Paulo, dizendo assim, olha, o que eu mais gosto de um escatologista é que ele não seja afoito. Eu não vou ser afoito e dizer, não vai ter, não vai ter. O que eu sei é que quem construir com madeira fena e palha não vai receber galardão. Quem construir com ouro, prata e pedra preciosa vai receber galardão. Como Jesus vai administrar isto? Um conselho. Vá perguntar a ele. Ele vai te dizer direitinho que lá no céu não tem lugar para tristeza. Está entendendo? Ele vai saber como fazer isso, tá certo? Ele vai saber. Quer dizer, se olhar pela aparência, assim, vai crer, né? Pela aparência, aquele negócio. Mas, irmão, o céu é outra história. O céu... Irmão, olha, quando eu passei no meu momento de Covid, chegou um dia que eu ia partir. Eu já estava nas últimas mesmo, o médico mandou chamar o meu filho, e ele foi lá se despedir de mim, e eu não sabia que aquilo estava sendo literal. Eu vou contar para vocês a experiência rápida. Eu me vi numa sala linda, mais linda. Eu nunca vi poltronas como aquela, paredes como aquela. E eu estava sozinho na sala. De repente entrou o meu filho. E eu peguei na mão dele, coloquei assim no meu peito e comecei a dar um conselho para ele, baseado ali em 1 Reis 2, o conselho de Davi para Salomão. Eu disse, olha meu filho, como disse Davi, eu vou por toda a terra do homem. Eu vou por toda a terra, mas tu ser homem. Como Davi disse, guarda os mandamentos, medita nessa lei do Senhor, sê crente, não te desvie, e diga para a igreja que Jesus está voltando, e eu vou me encontrar com você no céu. Deus te abençoe. Mas antes de eu falar isso para ele, uma voz falou assim, saindo da parede, você tem 2 minutos. E eu entendi que era para me despedir dele. E eu disse isso para ele. Mas eu disse para ele, nós nos encontraremos no céu. Irmão,
não senti tristeza. Eu disse para ele até no céu, como se eu estivesse dizendo até amanhã, bom dia, a gente não sente mais nada, eu estava numa outra esfera. Eu não sentia tristeza, eu não sentia melancolia, eu só sentia muita paz, muita serenidade. A nossa mente entra numa outra esfera. Aí, aquilo acabou, a sala acabou, e aquilo desapareceu tudo, e eu me vi na cama. Meu filho não estava ali, eu estava só, e eu fiquei assim, meu Deus, afinal de contas, eu estou vivo ou eu estou morto? Eu estou morto ou eu estou vivo? Me beliscando assim, ó. Aí chegou uma moça, foi me aplicou uma injeção, eu disse, eita picada boa. Mas eu disse, é a primeira vez que eu vejo um paciente que gosta da minha filha, porque agora eu sei que eu estou tomando de carro. Que até então eu não sabia onde eu estava. Aí eu disse, eu vou contar essa experiência para Elvis e Diná quando eu receber alta. E passou. No dia da minha alta, eu chamei os dois que estavam lá para me levar para casa. Eu falei, eu vou contar para vocês uma coisa que Deus me mostrou, não sei se foi arrebatamento, não sei o que é que foi. Eu só sei que era o meu último instante para subir, Elvis, e você entrou na sala e falou, não, pai, pode deixar, vou contar o resto. E foi literal, irmão, não é que o Elvis estava lá mesmo? Tudo que eu disse para ele, eu falei literalmente. Meu Deus. Aí ele foi e contou tudo para a igreja, chorando. E Diná disse que ele ficou meia hora no pátio lá do hospital, chorando dentro do carro, sem condição de dirigir. Ele já ia pedir alguém para ir buscar ele, que estava sem condição de dirigir. Ele chorando demais, sem condição de dirigir. E eu, como diz outro, nem tchum. Estava tão tranquilo, estava indo para o céu, e, sabe, até amanhã, até daqui a pouco. Então eu que tive essa experiência, irmão, eu mesmo digo, sinceramente, eu não creio em nenhuma tristeza, não é que o céu é outra dimensão, não dá para nossa mente alcançar. Então, dentro da experiência que eu tive, sinceramente, até o que vai acontecer, Deus vai saber administrar e não vai dar nada, porque o céu é lugar de alegria, gozo e paz. A Bíblia fala sobre o valor de alguma obra? Olha, o valor de alguma obra que a Bíblia fala, Paulo mesmo disse, o que se requer do dispenseiro é que cada um seja achado fiel. Em quê? No que ele está fazendo. A fidelidade é o maior valor de uma obra. A honestidade, a honradez, é aquele conselho que Jetro disse para Moisés, Moisés, não faça tudo sozinho, Moisés, você não vai aguentar. Escolha homens de boa reputação, de coragem, e que não se deixe vender por dinheiro, coisa desse tipo. Ou seja, honradez, honestidade, fidelidade, humildade no que se faz, e você ter sempre a consciência tranquila de um dever cumprido. Quer dizer, são valores que a Bíblia nos ensina, valores este que nos trará tais recompensas, que quem constrói assim, está mandando para o céu ouro, prata e pedras. Em Isaías capítulo 25, 6, essa grande festa com animais gordos, essa festa é apenas para o povo do milênio ou também para a igreja? Olha, o que tiver de comida e de bebida, você não vai comer nada. Você está já num corpo glorificado, você não precisa disso. É mais para os judeus, quando tiver aquele... Até os sacrifícios que haverão no milênio, conforme está lá em Ezequiel, né? Dos capítulos 40 até 48, é tudo no milênio. Então haverá sacrifício, sabia? Mas já não é mais aquele sacrifício do Velho Testamento que apontava para Cristo. Agora é sacrifício para memória, para lembrar. Assim, a ceia, o que é a ceia? Não é um memorial? Todas as vezes comer desse pão, beber desses carnes, né? Anunciar a morte do Senhor, tem que venha. Do jeito que a ceia é um memorial da morte de Cristo, o que vai acontecer no milênio com os sacerdotes é em forma de memorial, só para relembrar um passado que se tornou glorioso a partir da cruz. Entendeu? Mais alguma pergunta?
Na próxima quarta-feira, queridos, vamos estar falando sobre o julgamento das nações, o milênio. E olha, por favor, me perdoe o tempo tomado, mas vocês estão vendo, né? E olha que eu procurei correr o máximo, mas é muita informação, é muito assunto. E quer dizer para vocês da minha alegria, da minha satisfação em poder estar com vocês aqui, meditando na palavra de Deus. Eu não estou ensinando nada para vocês, eu estou estudando e aprendendo com vocês aquilo que o Espírito Santo está a nos ensinar. Amém? Deus abençoe.